Muito boa noite, família Essência da Alma. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Um prazer estar aqui com vocês. A gente tinha ficado de fazer uma aula de perguntas e respostas. Eu até falei que era para vocês organizarem as perguntas de vocês, mandarem já, se tivesse alguma pergunta, mandar para a gente já, né, tá tendo aí como se diz assim, um fio para começar a conversa. Ninguém mandou pergunta, acredito que ninguém elaborou pergunta, então eu vou trazer para vocês o tema que era para ter falado com vocês na semana passada, que foi pedido para falar com vocês na semana passada, e não vai ser uma coisa longa, tá? É só um entendimento que eles querem que seja trazido para vocês, porque está acontecendo muita coisa, as coisas estão ebulindo muito rápido, está tendo muita informação. Eles até falam que nós estamos vivendo um grande momento, tanto de informação quanto de desinformação, né? E a gente precisa estar muito atento. Nesse momento, aquela fala de quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, ela nunca foi tão importante na nossa vida. Então, a gente precisa estar atento a tudo que está chegando para a gente, tá certo? Eu estou vendo muitas pessoas falando que as coisas estão piorando. Então, é justamente esse entendimento que eles pediram para trazer, né? Da gente ver que as estruturas que estão ruindo, na verdade, nada mais é do que a luz que existe por trás dessas sombras. Quando a gente entende que o que está acontecendo, deixa eu só trocar esse óculos aqui que ele dá muito reflexo. Quando a gente entende que, mas o mundo está piorando, só está aparecendo coisa negativa, só notícia ruim. Gente, as notícias boas, elas não são mostradas. É aquilo que eu falei. A gente teve aí, cientificamente comprovado, olha ele acordado, a coisa gostosa. Olha o olho da mãe puxado. Ah, não, gente, gostoso. Muito lindo esse Noah, gente. Então, teve aí já, né, notícias maravilhosas também esse ano. Animais que estavam em risco de extinção que não estão mais. Nós tivemos aí a 6 cura para 6 tipos de câncer. Nós tivemos uma brasileira que conseguiu fazer 6 tetraplégicos andar. Vocês estão sabendo disso? Então, isso é Isso aí eu vi faz tempinho que eu vi, só que abafaram o caso, né? Abafa. Por quê? Porque o que dá mais enredo? Notícia ruim. Notícia negativa. Só que mesmo a gente pegando as notícias negativas, a gente precisa entender o lado luz dessa negatividade toda. Porque toda essa negatividade que está sendo mostrada, ela tem o seu lado luz. Em que sentido? No sentido de que ela está fazendo muitas pessoas acordarem, pensarem, nossa, mas era assim? Isso já acontecia há tanto tempo? Tipo esse caso Epstein. Gente, isso aí é só beiradinha. É só a beiradinha. A gente teve essa semana o ex-presidente Obama afirmando numa entrevista que os aliens existem. Alguém deu atenção para isso? Não. A gente vive num mundo onde a humanidade desacredita do ser humano. É muito fácil para a gente esbarrar com uma pessoa na rua, a gente sentar do lado de uma pessoa num restaurante e não puxar conversa, nem sequer pedir desculpa quando você esbarra. Por quê? Porque você já tem na mente que, eu não conheço a pessoa, não sei se a pessoa vai me fazer alguma coisa. É ou não é desse jeito? Na grande maioria das vezes. Então, o ser humano deixou de acreditar no ser humano. Hoje, você vê
um ex-presidente de uma das maiores potências mundial afirmando que os aliens existem e as pessoas não estão nem aí. É igual agora saiu no noticiário ali que pegaram um carinha de Portugal levando criança para registrar o nome dele para Portugal lá. Pois é. Entende? Então, hoje, se a gente, o ser humano está tão desacreditado que hoje, quando é uma coisa que tira a pessoa da sua zona de conforto, ela prefere não acreditar. Prefere não acreditar. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão saindo das suas zonas de conforto. Porque a luz está mostrando justamente essas sombras que estavam ali encobertas. Aí a gente vira e fala assim, nossa, parece que o mundo está caindo, está desabando, está ruindo. O que está ruindo não é o mundo. O que está ruindo são as estruturas. E vai ruir mais ainda. Muitas estruturas vão cair. Isso não tem como. Porque precisa-se, primeiro, tirar o velho para que o novo possa entrar. Então, vai colapsar, a economia vai colapsar, a área da saúde vai colapsar, mas colapsar no sentido de quê? A política, no sentido de quê? De que muita coisa vai ser mostrada. Muita coisa vai ser mostrada, e as pessoas, ou elas saem das suas caixinhas, das suas zonas de conforto, ou elas vão ruir junto com essas estruturas. E o que a gente não está percebendo é que essa está sendo a oportunidade de nós, como seres humanos, despertarmos. Da gente ver que tudo aquilo, 90% daquilo que nos foi ensinado, está errado. Então, o que está ruindo não é o mundo, são as estruturas que sustentam esse mundo que nos fizeram acreditar que é o correto. Então, quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê as pessoas dizendo que está tudo piorando, mas não está. O que está acontecendo não é o fim, o que está acontecendo é uma revelação. Quando as pessoas falam, a gente está vivendo o apocalipse, alguém sabe o que significa a palavra apocalipse? Alguém sabe? Recomeço, Nina? Revelação. Apocalipse é revelação. Nós estamos literalmente vivendo o apocalipse. As estruturas que estão ruindo são que tipo de estruturas? São as estruturas de poder que nós temos baseadas em cima do medo. São estruturas emocionais que a gente tem aí que são sustentadas por quê? Por repressão. São as estruturas sociais que normalizam o quê? Violência. Há quantos milênios era normal o homem agredir uma mulher? Se vocês forem pegar a Bíblia, gente, se vocês pegarem o Antigo Testamento, chega a ser ridículo. O que podia ser feito com a mulher. Mas veja por antigamente, que no Brasil mesmo, os barão, tudo que a mulher não podia fazer nem dirigir a palavra, assim, fora da autorização do marido, nada. Pois é. Até hoje, gente, isso acontece. Até hoje, se você for em países ali do Oriente Médio, A mulher tem que ser mulheres submissa. As mulheres não podem mostrar o cabelo, não pode mostrar o rosto, e se fizer isso, é chicoteada na rua. Na África mesmo, não sei qual o país da África, eu acho que a grande maioria da África, a mulher é submissa ao marido, tipo... Em vários lugares ainda. Fazer tudo, não pode nada. Em vários lugares. Então, a gente foi condicionado a viver em silêncio, em desigualdade. Estruturas internas que a gente tem aí, dentro de cada um de nós, que são as nossas estruturas, a nossa essência, até isso já não se sustenta mais.
O que está ruindo é justamente aquilo que não consegue mais ficar escondido. E não vai conseguir. Aí eu fico me perguntando, o que vai precisar aparecer para as pessoas realmente se chocarem? O que vai? Porque a espiritualidade, ela fala o seguinte, em uma das minhas conexões, a resposta que eu tive foi essa. O mais desperto dos despertos vai se surpreender com as revelações. Então, eu já fico sem, sabe, com o pé atrás. E aí a gente está vivendo num mundo onde as pessoas, nossa, tudo tá ruim, tudo tá ruim, tudo tá ruim. O que a gente está vivendo não tem nada de novo. A única coisa que é nova nessa história, que a gente precisa entender, é que está sendo impossível continuar encobrindo as sombras. Isso está sendo literalmente impossível. Vocês se lembram, eu fui assistir ontem a conversa da Rosa. E eu vi a Rosa falando na segunda-feira para vocês que ia ter uma entrada de energia. Foi ou não foi? Eu mandei para vocês o gráfico ontem da ressonância. Vocês viram o que deu, né? Aquela entrada de energia, ela é uma entrada de energia que está vindo como suporte. E a gente vai ter várias outras entradas de energia. Essas energias que estão adentrando é justamente para auxiliar aquelas pessoas que ainda estão dormindo. E também as pessoas que já estão acordando, para que não se mantenham mais aprisionadas. Então, gente, o que está ruindo é isso. Abuso sexual, corrupção na política, desequilíbrio emocional, todo mundo está vendo as pessoas aí com depressão. Isso sempre teve. Só que estava ali, ó, sendo varrido, né? Para debaixo do tapete. Para que a sociedade achasse que não, que estava num mundo lindo, maravilhoso. E varre para debaixo do tapete e essas coisas passaram a ser normalizadas. Só que agora não. Agora a luz está assim, ó, em cima. E tudo aquilo que a gente não curou na nossa vida, no nosso passado, está ebulindo, está vindo à tona. Por isso que eu falo. Por isso que nós falamos para vocês. Soltem o que não agrega mais, porque vai pesar. O que a gente não consegue soltar agora, a gente não vai conseguir soltar mais. Isso não é brincadeira. Não vai conseguir soltar mais. E isso é punição? Não. Isso não é punição. Mas é para a gente não poder mais negar aquilo que não pode mais ser negado. Lembra do aeroporto? Da mochila? Vai acontecer com quantos de nós aqui? A gente está lá no aeroporto com a nossa mochilinha e o nosso mentor chegar e falar assim, olha, isso que está dentro da sua mochila não passa. Não entra nesse voo. E aí a gente pega e retorna com a mochila. É isso. É isso. A luz, gente, ela não está entrando no nosso planeta só para iluminar o que é bonito, não. A luz, ela não vem só para mostrar as flores, as virtudes, não. Ela vem para mostrar exatamente o que precisa ser transformado. E é quando essa luz aumenta que os nossos traumas supitam. É que as sombras realmente se revelam, é que os nossos conflitos internos começam a aparecer. Aí a gente começa a se questionar. A gente começa a lembrar de coisa que achava que já tinha passado e não passou, porque está aqui, ó, no inconsciente. As pessoas começam a mostrar lados delas que nem elas sabiam
que elas ainda sustentavam. E isso, minha gente, não quer dizer que você está regredindo. Se isso está acontecendo com algum de vocês, não quer dizer que vocês estão regredindo. Não. Significa que nós estamos apenas tendo mais clareza. Estamos conseguindo ver um ângulo maior das coisas. E ver não é ruim. Na verdade, quando a gente enxerga, a gente está deixando de fingir que aquilo não existe mais na nossa vida. E no fundo existe. Então, o mundo, ele não está mais violento do que antes. Se a gente for parar para pensar, na verdade, o mundo ele está mais barulhento. Ele está menos silencioso. Aquele sofrimento que a gente tinha, que antes a gente conseguia mascarar ele, agora não tem como. Aquele sofrimento, ele tem dor, ele tem nome, ele tem cor, ele aparece, ele incomoda, ele choca, ele faz a gente ser obrigado a olhar para ele. E eu não vou mentir para vocês, isso dói. Só que toda cura dói um pouco antes de trazer essa organização. E é essa organização que a gente está vivendo hoje. Então, tem muita luz acontecendo. Só que a luz, ela não faz barulho, ela não precisa fazer barulho. Gente, a luz, ela é silenciosa. Enquanto a gente está vendo aí, a gente está falando do caso Epstein, disso, daquilo acontecendo, enquanto a internet, as redes sociais, a televisão só está mostrando caos, carnaval, só faz questão de mostrar para a gente, primeiro caso de mpox, tem como é que é o nome da outra doença lá da Índia? Gente. Nipah. É Nipah, é mpox, é Covid. Eles só estão mostrando caos. Enquanto as pessoas estão se curando, tratamentos estão acontecendo aí, salvando vidas. Quantas pessoas estão despertando no meio desse caos, justamente porque estão vendo que o negócio não era como elas pensavam. Nossa, mas eu aprendi na minha religião que era assim, e agora eu estou vendo que não é. Eu que atendo famílias, essa semana eu atendi uma família inteira. E eu tô vendo essas famílias rompendo ciclos. Eu tô vendo pessoas escolhendo viver dentro da verdade que elas estão vendo. Então, meus amores, a luz, ela não precisa de palco nem de espetáculo. Ela não está atrás de audiência, ela não está vivendo do choque que a gente está tendo, não. A luz, ela está acontecendo ali, ó, na calada, no íntimo, no cotidiano de quem está atento para ver. Tudo tem dois lados. A gente não pode virar e falar assim, Deus é bom. Por que a gente não pode falar que Deus é bom? Alguém sabe? Não? Se a gente coloca um título de bom, prestem atenção nisso e vejam se faz sentido para vocês. Se a gente pega e coloca um título, bom é um título, não é? Assim como mal também é um título, não é? Se a gente coloca um título em Deus, a gente já tira dele o quê? Ele não é onipresente, onipotente, onisciente? Então, se ele é onipotente, onipresente e onisciente, ele está em tudo, em todos, ao mesmo tempo. Então, se Deus é bom, então ele também pode ser mau. Concordam? Se a gente fala
dá um título para Deus, nós estamos diminuindo ele. Porque Deus é tudo. Deus não impede que uma pessoa seja ruim. Tem o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Nós somos Deus experienciando a sua criação. Deus não pode descer aqui na Terra igual Jesus Cristo. Jesus, o que desceu aqui na Terra era um fractal de Sananda. Um fractal. Porque o próprio Sananda não tinha como descer aqui. Então, ele se fractalizou. Nós somos fractais da fonte, experienciando. Só que nós estamos experienciando, e nós estamos aqui por escolha, nós estamos experienciando num planeta que é muito intensa. A dualidade aqui, na terceira dimensão, é muito intensa. É muito forte. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Ah, mas a pessoa é um criminoso, é um assassino. É Deus experienciando o quê? O lado negativo, o lado sombra. Vocês acham que todos nós aqui fomos bonzinhos sempre? Todos nós aqui já experienciamos a sombra. Todos nós aqui já matamos, já roubamos, já fizemos coisas terríveis. E estamos aqui hoje por escolha, para viver a nossa luz, porque nós já aprendemos, já experienciamos a sombra. Muitos estão aqui hoje experienciando a sua sombra. Isso quer dizer que ele não é uma centelha da fonte? Claro que não. Isso quer dizer que ele está agindo dentro do seu livre-arbítrio. Ele vai ter outras oportunidades de experienciar a luz. Faz sentido para vocês isso? Faz. Pois é. Então, o convite que nós estamos recebendo nesse momento não é olhar mais para a sombra, que é o que está sendo mostrado para nós, assim, ó, tela gigante. O convite é escolher aonde que a gente fixa a nossa consciência. O que que a espiritualidade pede para nós? Nos mantermos centrados, focados. Hoje nós estamos vivendo literalmente aquilo que o Cristo falou. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você se manterá justo. É exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. A gente está vendo 1000 caindo à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, tá ou não tá? É só a gente prestar atenção. Mas nós precisamos nos manter centrados, calmos. Não é negar o que está acontecendo, não é negar a sombra, não. É a gente não se perder nessas sombras. Porque nós não estamos sendo chamados para absorver todo esse caos, para estar consumindo essa tragédia que está na televisão, que está nas redes o tempo inteiro, para ficar vibrando no medo. Isso é o que eles querem. É exatamente o que eles querem. A gente não está sendo chamado para carregar dores que não são nossas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que no dia que eu recebi essa mensagem, eu chorei. E eu vou passar depois essa mensagem para vocês. Porque quando a gente fala de não carregar as dores dos outros, isso está diretamente ligado. A gente está vendo 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro, e dentre esses estão os nossos.
pais, irmãos, filhos, amigos. E a gente precisa aprender a soltar as mãos. Porque o entendimento é individual. Individual. Não adianta querer carregar quem quer que seja. Não adianta. O que a gente precisa, nesse momento, é sustentar o nosso eixo. É cuidar do nosso campo, da nossa vibração. É escolher o que a gente permite que entre dentro da gente. Vamos viver, minha gente, com mais presença, com mais verdade. Fazer isso é a verdadeira espiritualidade. Isso é um serviço. Primeiro, para com nós mesmos. Eu já cansei de falar isso para vocês. Quando a gente se sustenta, a gente consegue sustentar mais pessoas que vão chegar até nós, que já estão chegando até nós. Até mesmo aquelas pessoas que estão chegando até nós, para que a gente olhe para elas e veja que a gente não tem mais o que fazer por elas. E pronto. Isso também é serviço. Respeitar o tempo do outro também é serviço, também faz parte do serviço. Não adianta querer mudar a cabeça de quem não está preparado. Não adianta. O que cada um de nós tem a fazer agora é uma coisa que é muito prática. É justamente a gente se afastar, diminuir esse consumo exacerbado de notícia negativa, notícia que gera medo que está chegando para a gente. É a gente escolher as conversas que a gente quer ter, as conversas que não drenam a gente, sabe? Que elevam a nossa frequência. É cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa energia. Tem uma coisa que é muito importante a gente entender, que é saber honrar o nosso tempo. Gente, saber honrar o nosso tempo é uma coisa, assim, grandiosa. Grandiosa. Por que eu estou falando isso? Porque tempo é o que nós menos temos. Enquanto você perde tempo ali, ó, você pega esse celular aqui, e aí você fica, quantas horas do dia você fica ali, ó, rolando feed, vendo coisas que não agregam em nada na sua vida. Enquanto você está aí rolando feed, você poderia estar fazendo o quê para agregar na sua vida? Ah, quer dizer que eu não posso mais assistir televisão, não posso ver um filme, não posso ver uma série? Pode e deve. Mas, ao invés de você perder o seu tempo, 2 horas do seu tempo e da sua energia, porque quando você, até mesmo para você sentar e assistir um filme, você está gastando energia. Você está trabalhando energia. Ao invés de você sentar e assistir um filme de terror, um filme que só tem tiro, porrada e bomba, assiste um filme que te faz pensar. Tem tanto filme bom que faz a gente pensar, questionar. Para que esse desperdício de um tempo que a gente não tem? De uma energia que não deve ser gasta dessa forma? Da mesma forma que a gente tem que honrar o nosso tempo, a gente tem que honrar também o nosso próprio tempo de silêncio. O que isso quer dizer? Vamos parar de se culpar porque a gente não está conseguindo salvar todo mundo? Não vai conseguir. A gente nem está aqui para isso. O mundo, entendam uma coisa, o mundo não precisa de salvadores que estão ali cansados, exaustos. O mundo está precisando de nós, trabalhadores da luz, mas que nós estejamos inteiros e não despedaçados de tentar salvar todo mundo. A gente não vai conseguir.
Não é a primeira vez que eu tomo a decisão de me afastar das redes sociais. Eu já tinha me afastado há um tempo atrás, fiquei um tempo, e agora eu decidi me afastar de novo. Porque eu já sei que eu não estou em busca de multidões. Teve, inclusive, ontem, uma colega de trabalho. Ela virou para mim e falou assim, uai, Nina, eu não tô vendo mais postagem sua. Eu falei, nem vai, amada. Ela também é terapeuta holística. E ela falou assim, mas você tá caindo na armadilha. Eu falei, que armadilha? Na armadilha deles, dos seres da sombra. Eles estão fazendo isso, eles estão intuindo a gente a não falar, a não querer despertar as pessoas. Tentou de todas as formas me fazer mudar de ideia. Eu falei, não, é porque eu cheguei à conclusão que eu não estou atrás de multidões. Eu não vim para salvar o mundo. Eu vou me dedicar aos meus clientes e ao meu grupo. Eu não vou mais gastar a minha energia e o meu tempo com redes sociais que não fazem a mínima questão de divulgar o meu conteúdo. Quando eu posto uma foto pessoal minha, eu tenho inúmeras visualizações, eu tenho muitas curtidas. Quando eu posto um vídeo falando sobre espiritualidade e despertar, às vezes não dá uma curtida. E eu vou ficar me desgastando energeticamente com isso. Sendo que eu posso entregar mais energia no meu trabalho, e o meu trabalho não depende de rede social. Eu nunca tive cliente de rede social. Para dizer que eu nunca tive, se em anos de atendimento de rede social eu tive 10 pessoas que vieram da rede social, foi muito. Então, meu trabalho não depende da rede social. De nenhuma delas. Graças a Deus. O meu trabalho é indicação. Então, vocês não vão mais me ver nas redes sociais. Não vão. Eu não vou mais gastar o meu tempo e a minha energia com isso. Eu prefiro gastar o meu tempo e a minha energia aqui com vocês. Igual eu falei no começo, passando aulas diárias que eu vou passar agora. Vão ser áudios curtos, mas que vão trazer um entendimento imenso para vocês. De um estudo que eu paguei R$ 3.700 para ter. Eu vou trazer de graça para vocês. De graça. Assim como eu fiz aquele workshop de cocriação. A gente tem horas ali de conversa sobre cocriação, tem exercícios ali sobre cocriação. Eu paguei R$ 3.700 no que eu vou entregar de graça para vocês. Eu fiz um resumo, mas um resumo vai ficar bacana. Fiz não, ainda vou fazer, porque eu não tive tempo. Mas, enfim. Voltando para essa questão das estruturas que estão ruindo, e que isso não é castigo, na verdade, isso é um sinal de que elas não conseguem mais se sustentar. Então, que fique claro, essa sombra que está aparecendo, essa sombra que aparece, é a mesma que está pedindo cura. E a luz que está entrando é a oportunidade que nós estamos tendo. Quando a Rosa falou, olha, daqui uns dias vai ter uma entrada de energia, vai ter uma entrada de luz. A gente teve essa entrada ontem. 60 Hz, assim, ó, pau, na ressonância Schumann. Eu vi gente nesse condomínio aqui gritando na janela, ó. Não tô brincando, não, é sério. Porque não aguento. Não aguento. Cada um vai ver aquilo que consegue sustentar. E tem muita gente que não está conseguindo sustentar. As suas sombras, porque elas estão sendo mostradas, lembra? Então, cada um caminha no seu tempo e tá tudo bem. Não é papel meu, nem de vocês, julgar. E nem
ter medo. Nós precisamos permanecer conscientes, a gente precisa permanecer presentes. A gente precisa ser fiel à nossa essência. Quem aqui já sabe, já sente qual é a sua essência? Quem? Estou perguntando. Educados respondem. Eu não faço a menor ideia. A gente precisa identificar a nossa essência e viver dela. Eu não estou conseguindo identificar nem minhas sombras. Eu acho que é tanta que eu não consigo nem identificar elas. Ô, minha Nossa Senhora. Tô falando sério. A dona Rosa falou comigo, minha cabeça ficou a 500 mil por hora, mas... Ó, é uma só, ô Glau, é uma só. Uma só, ela quer que você identifique suas sombras. Eu acho que eu devo ter tanta sombra que eu já virei uma sombra ambulante, de tanta sombra que eu tenho. É uma só. Ah, meu amigo. Gente, começou a cair um dilúvio aqui. Ai, eu fico tentando aqui. Aquele dia minha cabeça estava a 1000. Aí eu comecei a meditar para ver se eu consigo. Pelo menos aí eu comecei a meditar, eu comecei a pensar o seguinte, assim, as sombras que tiver, pode ir, filha, vai. Eu te libero, pode ir. E comecei a liberar. Não sei quais são, não, mas eu mandei ir tudo. Foi indo tudo. Eu acho que não foi só a sua cabeça que ficou fervendo, não. Não, Glau, foi a onda, viu? Eu juro. É porque você não vai, eu acho que não é no mental. Eu Não, mesmo, eu vou para o espelho e como hoje mesmo, que hoje eu estou num momento de introspecção. Então, eu vou para frente do espelho e começo a conversar, olho para mim, aí peço a divindade que vá limpando o que eu vou sentindo, e depois entro na presença eu sou, e começo a olhar para o espelho e vou falando, e vai. Eu fui, Mari, sinceramente, eu pensava na minha respiração e falava assim: vai, filho, eu te libero, pode ir. A próxima sombra, pode ir também, que eu não sei o que é, não, mas pode ir também. E eu fui fazendo isso, porque eu falei: olha, deve ter tanta que eu não sei nem denominar cada uma delas. Então, eu libero todas elas. Pode ir, cada um que não me pertence mais, vai. Juro para vocês, eu comecei a fazer a meditação. No primeiro dia que eu fiz, eu senti dor no plexo solar, no cardíaco e no frontal. Aí, de manhã. Quando foi à tarde, eu fiz de novo. Aí eu comecei. Não, pode ir embora. A sombra que tiver, se é medo, se é raiva, se é frustração, se é inveja, eu não sei o que é. Tudo que for, se é culpa, o que for, pode ir embora tudo. Vai tudo. E aí, na segunda vez que eu fiz, eu já não senti mais nada. Na terceira vez, eu já não senti. A única coisa que agora eu sinto é o meu frontal ficar latejando. A dor no plexo solar e no meu cardíaco parou. O meu cardíaco parecia que o coração ia sair pela boca, de tanta dor que estava. E passou tudo. A vacina deu certo, então. Deu. Não é? Deu. Pelo menos está ajudando, ótimo. É. Né? Então é isso, a gente precisa identificar a nossa essência, ser fiel à nossa essência. Nina, começa com ao levantar, não pegar o telefone, começa a meditar uns minutinhos que já vai começar a identificar muita coisa. Gente, olha, eu vou passar esse ensinamento do diário da gratidão e todas as vezes que eu fiz, eu colocava meu celular para despertar. 15 minutos antes, porque igual eu falei para vocês no início, eu prefiro colocar primeiro poucas coisas. Então, eu colocava meu celular 15 minutos antes ali, 15 minutos era o suficiente para mim escrever as 5 coisas que eu queria e fazer os exercícios para cada uma dessas 5 coisas. Pronto. Começava meu dia de boa. Tá? Então, outra coisa que a gente precisa entender. Eu não tenho tempo. Tem. Você só não sabe administrar o seu tempo. Muitas vezes você nem quer administrar o seu tempo. Porque você prefere ter a desculpa que não tem tempo. É duro dizer isso, mas é verdade. Eu conheço muita gente. É mais fácil falar que não tem tempo para isso, para tudo. Muito mais fácil falar, mas eu não medito porque eu não tenho tempo. Tem. A negação é mais fácil, né? É mais fácil. Negar é muito mais fácil. Né? Aí você já põe uma barreira em você mesmo e boa e vambora. Exatamente. Agora, você falou, Nina, você falou da essência. Em que sentido? Olha, você já fez o seu plano de alma, não já? Já. Ali está a sua essência.
Tá, mas aí, no caso, a minha essência que está ali é o pacto não, né? O tratado que eu fiz de vir aqui, que no meu caso é ser professora. Essa é a minha essência. A sua essência não é só ser professora, Glaucia. Você tem mais de 1 hora de vídeo ali, ou de áudio, falando da sua essência. Você só resumiu a professora? Só, Nina. Vou ser sincera para Você você. vai ouvir de novo. Boa, eu tenho que achar ele. Vou fazer outro de novo, né? Melhor. Não, o outro não vai dar diferença. Tá. Plano de alma é um só. Tá, eu tenho que achar o meu, mas tudo Não bem. é possível que em mais de 1 hora de áudio ali, você só conseguiu identificar que você nasceu para ser professora. Sincera. Não, tô falando sério. Eu tô falando sério, gente. Tô brincando, não. Foi a única coisa que... A sua porque... essência é o que você sente como certo dentro de você. O que a gente sempre fala, traz para o coração, se ressoa no coração, o que eu tô te falando, o que qualquer outra pessoa que você segue fala, se ressoou, é porque faz parte da sua essência. A sua essência já vem, ela já sabe a verdade. Ela já tem a verdade nela. Entendeu? Entendi. Nina, no caso, então, a gente, os desafios também que estão ali, tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Tudo. Quando a gente faz um plano de alma, gente, ali está sendo mostrado para vocês os desafios, os talentos. O que eu vou fazer com os meus talentos? Superar os desafios. Outro dia eu gravei um plano de alma, a menina não entendeu bolufas. Eu falei, gente. E eu tento deixar a coisa tão detalhada. E aí, tá, mas e esses talentos que eu tenho? Eu falei, os talentos é para você superar os desafios. E os objetivos? Você usando os seus talentos para superar os seus desafios, você alcança o quê? Os seus objetivos. Qual é a dificuldade? Talento supera o quê? Os desafios. Superando os desafios, você alcança o quê? Os objetivos. Alcançando os objetivos, você faz o quê? Você consegue trilhar o que a sua alma programou. Simples assim. Então, essência é tudo aquilo que você sente como verdadeiro. Essência não é só saber, eu nasci para ser arquiteto, eu nasci para ser professora. Não. Isso é só uma escolha. É só uma escolha. Eu nasci para... No meu plano de alma fala que eu vim para ensinar. Você pode ensinar, não é só sendo professora. Eu não sou professora, eu estou aqui ensinando vocês. Ensinando não, compartilhando. Um ensinamento que eu demoro décadas para descobrir, eu estou aqui passando para vocês. Isso também é ensinar. O que a gente faz em casa com os nossos filhos também é ensinar. Então, se você, no seu plano de alma, você veio para ensinar, você veio para trazer a verdade, você veio para criar grupos, a sua família pode ser seu grupo. Não adianta vocês pensarem, mas eu tenho que fazer uma coisa grande. Não. Muitas vezes o que você tem que fazer é o que você está fazendo dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua... Entendeu? O problema é que a gente pensa que a gente veio para cá para fazer grandes feitos. Não. Eu vou trazer uma fofoca para vocês que eu nem devia falar. Eu não vou falar. Mas, enfim. Pronto, Nina. Você termina. Não faz isso com a gente, não. Ela fofoca é com nós. Não começou, termina. Por favor, senão a gente não vai nem dormir essa noite. Eu vou tomar verdade, porque já tá, não. Tá, eu e minha língua grande. Já puxaram minha orelha aqui, mas tá bom. O que acontece? Quando a gente fica nesse pensamento que tem que fazer uma coisa grandiosa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma coisa pelo mundo. Às vezes você precisa fazer dentro da sua casa. Às vezes, que a sua alma planejou, está dentro por exemplo, do que você passa com os seus pais, do serviço que você presta,
sei lá, no seu trabalho, na sua comunidade. Eu tô tentando fugir do que eu ia falar, gente. Então, deixa eu te ajudar. Tipo, a Mas- minha missão de alma é mais eu comigo, é vencer minha teimosia, vencer minha timidez, ter Isso aí são os seus autocontrole, desafios. Isso aí procurar são os seus desafios. aham, os meus desafios, não é vencer Quais meus são os desafios que talentos que você você acha sua tem? essência. Quais são os talentos que você está usando para superar esses desafios? Então, tenho que ler lá. Mas está tudo interligado, é tudo mais assim, é tudo mais ligado a mim mesmo, aos meus. Como é que eu falo? Tem a parte de educar, igual de Glau também. Tem a parte de estar em grupo, como estamos aqui agora. Mas o mais pesado mesmo é eu com eu. Sim. É por isso que eu mando gravado. Por quê? Porque é para a pessoa justamente. Eu garanto para vocês que se vocês ouvirem de novo, vocês já vão ouvir de outra forma. Vocês já vão ter outro entendimento. Não é falar, eu vou fazer outra. Não, vai ser a mesma. Não é, Leriane? Se você ouviu a primeira vez, e aí passa um mês, você vai lá e ouve de novo. Eu garanto que você já ouve de outra forma. Você já entende de outra forma. Então, façam isso. O plano de alma não é para você entender na primeira vez que você viu. As leituras semestrais também. Tá? Então, o que que acontece? Voltando aqui, só para a gente encerrar esse tema. Não vamos querer carregar o peso do mundo. Vamos caminhar com a verdade que está na nossa alma. Tem um ponto, a gente costuma dizer isso, existe um ponto dentro do caminho espiritual, gente, aonde a nossa consciência faz isso aqui, ó. Ela vai se ampliando, se ampliando, se ampliando tanto que chega a doer. Alguém aqui já sentiu isso? Não. Porque vocês não estão buscando. Vocês ainda estão acordando. Chega uma hora que isso vai se expandindo de uma forma que dói. Dói. Mari, quando você fala, olha, meu plexo, meu frontal tá doendo, é mais ou menos isso. Ah, então tudo Entendeu? bem. Então, É a já tô, que é consciência tu expandindo. falando isso aí, minha cabeça crescendo. É tu falando e minha cabeça crescendo. Exatamente. É essa consciência expandir. Dói. Dói o frontal, dói o cardíaco. Ah, por isso que eu tô passando mal esses dias, então. Dói o cardíaco. Os principais, frontal e cardíaco. O plexo solar tem dias que a gente sente que parece que tem borboleta, assim, ó. Uhum. Hoje é como se fosse, eu não sei se é aqui a pineal. A pineal, ela fica no centro do cérebro. Você pega, faz um triângulo aqui, ó. Tá? Nessa lateral aqui, ó. Orelha, e no centro do cérebro. Ela fica aqui no meio. Tá? Bem, Não, eu tô sentindo aqui na lateral mesmo, como se tivesse um negócio assim, ó. Não. A pineal, ela fica no centro do cérebro, nessa altura. Isso aqui é só pra gente saber a altura dela, mas ela tá nesse meio, tá? Nesse encontro. Então, dói. Dói porque a gente passa a ver demais. Dói porque a gente passa a entender demais, a amar demais. E o amor tem que estar em tudo. Em tudo. E é justamente nesse ponto que eu tô falando para vocês que a maioria das pessoas confundem o que é consciência e o que é querer ser responsável por tudo. A gente não está aqui para ser responsável por tudo. Eu vejo muita gente confundindo amor com carga. Carregar a mochila dos outros não é amor, não. Não é. Não se iludam. Muitas pessoas confundindo lucidez, achando que lucidez é obrigação de salvar tudo, salvar todo mundo, salvar os parentes, salvar tudo. Não é.
Isso não é maturidade espiritual. Sabe o que é isso? É autoabandono disfarçado de luz. Aquele povo que fala, eu despertei, eu tenho que salvar todo mundo, menos a mim mesmo. Foi exatamente isso que o pai e a Rosa vieram falar para vocês. Salvem a vocês primeiro. Isso não é espiritualidade. Nenhuma alma, nenhuma, quando eu falo nenhuma alma encarnou aqui, nesse planeta Terra, de terceira dimensão, com missão de sustentar o peso da humanidade. Ninguém. Isso não é amor, gente, não confundam. Isso é ilusão de controle espiritual. E tem muita gente contando essa história, esse conto da carochinha, nas redes sociais, no YouTube, nas lives. Não é. Cada um de nós carrega o quê? O nível de consciência que cada um consegue sustentar. O tempo que precisa viver. As experiências que cada um escolheu atravessar. Ponto. Ponto, que fique muito claro. Quando a gente tenta ficar carregando o outro, além do que ele pode ou do que ele próprio quer viver, o que a gente está fazendo? A gente está violando o processo dele. Cada um tem um processo. Eu tenho que ir lá salvar aquele mendigo que está na rua. Pelo amor de Deus, o mendigo escolheu estar lá. Ter empatia e ir lá ajudar é outra coisa. A gente não tem que invadir o processo de ninguém. Mesmo que a nossa intenção seja a melhor possível. Não tem. Gente, a espiritualidade real, ela não sequestra aprendizado de ninguém, ela respeita o tempo de alma de cada pessoa. Simples, muito simples. E até hoje as pessoas não entenderam isso. Não entenderam. Quando a gente caminha o nosso próprio caminho, isso sim é um ato espiritual. Porque tem uma fase onde cada alma entende uma coisa que é primordial. Alguém sabe o que é? Se você não honrar o seu caminho, você não consegue ajudar ninguém. Isso eu garanto. Ninguém. Por experiência própria, eu falo isso para vocês. Eu demorei para honrar o meu caminho. Demorei. E só depois que eu consegui honrar o meu caminho é que hoje eu consigo ajudar pessoas. Aquelas, é claro, que querem ser ajudadas. Porque como o nosso mestre Jesus falava, ele perguntava, eu pergunto para todas as pessoas que eu atendo. Tem muita gente que entra em contato comigo e fala assim, mas eu queria que você fizesse tal coisa para fulano. O fulano está sabendo? Não. Eu não interfiro na energia de ninguém. Eu não entro na energia de ninguém sem a permissão. Isso é invasão energética. Que eu não quero para mim, eu não faço com o outro. E se a pessoa não acredita, ela não vai ser curada. Simples. O mestre Jesus perguntava, você quer ser curado? Você acredita? Por que será que ele fazia isso? Então, gente, caminhar o nosso próprio caminho não é egoísmo. É sabermos estar alinhados. É a gente compreender que ninguém vai andar o nosso caminho. Ninguém vai pegar o nosso sapatinho e caminhar a nossa estrada. Ninguém. Ninguém vai expandir a nossa consciência. Somos nós mesmos que buscamos essa expansão. Ninguém desperta por ninguém. Eu estou aqui
2 anos falando com vocês. Agora tem alguns meses que eu permiti, que eu aceitei a minha espiritualidade estar aqui falando com vocês. Mas sou eu que estou expandindo a consciência de vocês? Não. São vocês que estão se permitindo. Porque se vocês não quiserem, se vocês não acreditarem, nada do que está sendo falado aqui nesses 2 anos vale de nada. Concordo? Ninguém escolhe nada por nós. Ninguém. Tentar viver a vida do outro, mesmo que seja em pensamento, em preocupação, é a gente fugir do nosso próprio centro. Não façam mais isso. Quantos de vocês se pegam preocupados com coisas que nem aconteceram ainda? Quantos de vocês se pegam preocupados com situações que talvez nem vão acontecer? Não façam isso. Cada um passa pelo seu processo, e isso inclui as pessoas que a gente ama. Os nossos pais, os nossos filhos, marido, esposa, quem quer que seja. E esse, na verdade, talvez eu diria que seja o ponto mais delicado dessa conversa. Porque é fácil a gente respeitar o processo dos estranhos, de uma pessoa que a gente não conhece, um mendigo que está lá na rua, né, um ladrão, um assassino. É fácil a gente, né, respeitar o processo de uma pessoa que é estranha, mas é muito difícil, muito, a gente respeitar o processo daqueles que nós amamos, daqueles que estão conosco. Só que a verdade espiritual, ela é muito clara. Amor não anula a responsabilidade de cada alma. Não anula. Então, amar alguém, gente, não significa que a gente tem que livrar ele das consequências que ele escolheu passar. Impedir que ele faça as suas escolhas. Não significa a gente querer acelerar o processo de despertar de ninguém. Não significa a gente querer poupar ninguém das dores que vão fazer essa pessoa crescer. Isso não é amor. Não é. Isso é, eu diria que é controle mascarado de cuidado. A gente faz isso com os nossos filhos. Quem é que não faz? Outro dia eu virei para minha mãe, eu me peguei, eu tentando controlar minha mãe. Falei, gente, como é que a mãe tenta controlar a gente a vida inteira e a gente não consegue controlar ela depois de velha? Falei, eu não vou controlar. Eu vou deixar ela se lascar. O que eu posso fazer? Tenho que fazer. Entende? Quando a gente não julga, quando a gente fala assim, não julgar, gente, não julgar não é concordar. Não julgar não significa que a gente está validando tudo que a pessoa faz. Significa a gente não se colocar acima do processo daquela pessoa. Significa a gente entender que cada pessoa vai agir, vai ter uma ação a partir do seu nível de consciência. Que ela tem escolhas que vão revelar dores para ela. Não só o caráter dela. Porque eu não acredito que ninguém erra de propósito. Eu não acredito. Para falhar, cada ato tem que ter uma raiz ali, invisível.
Entenderam? Cada um é responsável pelo que faz com a sua própria consciência, com a sua própria existência, com a sua própria vida, com o seu dinheiro, enfim. Vamos lembrar dos 4 pilares do Cristo? As pessoas falam, ai, eu vivo em cima dos 10 mandamentos da Bíblia. Gente, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, isso faz parte da sua índole. Isso denota a sua essência. É diferente. Os 4 pilares do Cristo não é isso. Já cansei de falar deles aqui para vocês. Espiritualidade não é anulação da responsabilidade, muito pelo contrário, é a ampliação dela. E cabe a nossa responsabilidade respeitar o processo de cada um. Então, tem um limite muito tênue entre compaixão e a pessoa se auto-abandonar. Porque quando você começa a se entristecer, sabe, aquela coisa, remoer, por causa que você viu. A minha mãe faz isso. Ai, eu vi uma história. Hoje eu cheguei na casa da minha mãe, vou contar a história. Hoje eu cheguei na casa da minha mãe aqui em Goiás, aconteceu no carnaval. Uma menininha de 9 anos. Estava aqui em Pirinópolis, numa das cachoeiras, e ela caiu entre as pedras e prendeu o pezinho nas pedras. E ela ficou presa ali, submersa. Ela ficou por 20 minutos, as pessoas tentando tirar a pedra, que era gigante, para poder tirar ela. Quando foi hoje, saiu a notícia, porque minha mãe acorda 5 horas da manhã, liga a televisão para ver os jornais. Saiu a notícia que a menininha morreu. Não resistiu. Foi para o hospital e tudo, mas faleceu. Gente, eu cheguei lá, minha mãe estava se debrulhando. Em prantos. Eu, mãe, o que aconteceu? Quem que morreu? A menininha que caiu. Sabe? Então, assim, vamos entender isso. Não é para ser desse jeito. Não é para ser assim. Quando a gente absorve tudo isso, isso faz parte do processo dela, do caminho dela, da escolha dela. Nós escolhemos como vamos desencarnar. Isso também faz parte do plano de alma. Só que eu não passo isso no plano de alma. Eu não vejo isso no plano de alma, porque não é permitido. Mas está lá. Então, a gente se sentir culpado por estar bem enquanto outras pessoas não estão, a gente se calar para não incomodar, a gente se diminuir para caber, sabe? No que os outros acham que é certo. Quando isso acontece é porque alguma coisa saiu do eixo. Ou nunca nem esteve, né? No eixo. Gente, compaixão. A compaixão saudável, ela não é aquela que adoece, não. Não é aquela que faz você ficar igual minha mãe estava lá, não, estribuchando por causa da menina. Aquilo ali, na verdade, ela juntou muita coisa para ela chegar naquele estado. Não foi só a notícia da menina. A compaixão saudável não adoece ninguém. Ela observa, ela ama, ela respeita. Ela permanece inteira, centrada no eixo. Uma alma, quando essa alma está madura, ela escolhe aonde ela coloca a sua energia. Que foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Onde vocês estão colocando a energia e o tempo de vocês. Chega um momento na nossa vida que a nossa alma grita. A minha fez isso. A minha virou para mim e falou assim, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu não consigo acolher todo mundo ao mesmo tempo, eu não consigo carregar tudo. A minha gritou. E a de vocês vai gritar. E isso não significa desistência de nada. Muito pelo contrário. É aí que nós nos tornamos
verdadeiramente sábios. Porque a gente aprende a escolher o que a gente consome, com quem que a gente convive, aonde que a gente está investindo a nossa energia, o nosso tempo. O que realmente nutre a nossa mente e o nosso coração. Isso sim eu falo para vocês que é um ato muito profundo e que eu espero muito que cada um de vocês chegue em mim e fale, Nina, eu tô sentindo isso. Eu estou dessa forma. Se um de vocês virar para mim hoje e falar assim, eu estou assim, eu posso dizer que meu trabalho já está feito. Juro. Juro para vocês. Não é para rir não, Mari, é verdade. Então, meus amores, servir não é se sacrificar, não. A espiritualidade antiga confundiu muito, tá? Serviço com sacrifício. Os livros de Allan Kardec, não é que eu diria que hoje eles não servem mais. Na verdade, o entendimento que eu tenho é que os livros que foram escritos lá em 1800, hoje eles deveriam ser revistos. Por quê? Porque a consciência mudou. Entenderam? É igual o plano de alma. Se você lê ele hoje e lê daqui um mês, você não tem outro entendimento? Ótimo, Mari, que bom. Então, eu já me dou por satisfeita. Já posso encerrar a essência da alma. Jamais. Não vou dizer nunca. Entenderam? Então, foi muito confundido isso. A própria espiritualidade confundiu muito isso. As pessoas falam assim, mas o Chico Xavier doou tudo que ele fez para os pobres. Gente, isso foi uma escolha dele. Não foi porque a espiritualidade pediu para ele. Não. Foi uma escolha dele. Simples. Então, foi muito confundido, sabe, as coisas que foram passadas para a gente. A nova consciência que a gente tem hoje está pedindo o quê? A nova consciência que a gente tem hoje, ela entende o quê? Qual é o entendimento da nova consciência? Que só quem está inteiro pode realmente servir dentro da verdade. Você não serve quando você está exausta, quando você está exausto, quando você está literalmente fragmentado, se sentindo culpado, se sentindo sobrecarregado. Você não serve. Quantas vezes eu já falei para vocês que quando eu não estou bem, eu cancelo os meus atendimentos do dia. Eu não vou servir para atender. Não vou. Ontem que eu estava bem, que eu faço todos os processos de limpeza e de proteção todos os dias antes de sentar nessa mesa aqui e abrir os meus atendimentos. Mesmo assim, eu estando bem, eu fazendo todas as proteções, eu estou acessando energias, ainda sobra para mim. Essa noite sobrou. Essa noite eu tive que chamar a ajuda dos universitários. Porque eu sozinha não dei conta. E tá tudo bem. Eu sou uma aprendiz. E tá tudo bem a gente reconhecer isso. Porque a gente só serve de verdade quando a gente está alinhada, presente, em paz com a gente mesmo. Quando a gente vive o que a gente ensina. Eu garanto para vocês. Eu sou santa? Não sou. Não sou. Eu xingo, eu brigo, eu grito, mas hoje eu me policio muito mais quando eu me pego julgando uma pessoa, entendeu? Quando eu me pego me julgando, eu
percebo muito mais quando eu estou saindo do meu eixo, porque antes eu saía do eixo e eu não voltava, não. Eu ficava uma semana para voltar. Antes, se eu brigasse com o Márcio, eu ficava uma semana sem olhar na cara dele. Porque eu não dava o braço a torcer. Hoje eu já vejo as coisas de forma diferente. Então, procurem viver aquilo que vocês aprendem e que vocês aprendem entendendo aqui, ó, como sendo certo. Eu digo para vocês que todos nós fomos chamados para carregar, não fomos chamados para carregar o peso do mundo. Não fomos. Nós fomos chamados para caminhar dentro da verdade. Cada alma, meus amores, cada alma responde por aquilo que escolhe. Inclusive aqueles que nós amamos. Não julgar é respeitar o processo do outro. E é também honrar o nosso processo. Então, quando a gente cuida do nosso caminho com integridade, nós estamos inspirando outras pessoas sem impor nada para elas. Nada, nada, nada. Entendem isso? Porque a luz, ela não pesa. O amor, ele não tem que oprimir ninguém. A verdadeira consciência, ela não chega violentando a vontade, o entendimento de ninguém. Então, a única coisa que nós queríamos passar para vocês hoje era isso. Para que todos nós possamos seguir essa nossa curta viagem íntegros. Então, o mundo não está desabando. São só as estruturas que a gente achava que eram concretas, que não estão se sustentando mais. Vocês podem ver que aparece uma notícia ruim, aí eles vão lá e tentam encobrir essa ruim com outra ruim. Tá? Vocês estão percebendo esse ciclo que está acontecendo? Vem a notícia ruim, aí eles vêm e jogam outra ruim em cima para pagar aquela, aí joga outra em cima dessa, mas não está mais se sustentando. E vai piorar. Tô querendo ser pessimista, não, mas vai piorar. Mas, lembrem-se, 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e nós estaremos centrados. Era isso que a gente precisava passar para vocês hoje. Alguma pergunta? Adoro a cara da Fernanda, da Mari. Porque a Fernanda fica assim. Não, uma coisa que eu tenho notado em mim, particularmente mesmo, é os excessos de pensamentos agora estão me deixando muito mais cansada, muito mais sonolenta, muito mais sem coragem, não estou conseguindo render. E como eu estou nessa transição, né? É uma loucura controlar, não, tentar entrar no eixo para não estar saindo toda hora. Exatamente. Mas essas energias que estão entrando, Mari, elas estão fazendo isso. É aquela coisa, todo mundo com quem eu converso fala, nossa, mas parece que o tempo está mais acelerado, né? Está passando mais rápido, parece que a gente não está tendo tempo mais de fazer o que a gente fazia, né, em um dia. E isso não está errado falar isso. Realmente o tempo está acelerado. Gente, parece que a virada de ano foi ontem. A gente já está chegando em março. Esse ano vai ser isso aqui, ó. A gente vai piscar, o ano acabou. Eu já estou quase entrando de férias de novo. Tá vendo? É por isso que ela escolheu ser professora nessa encarnação, porque ela sabia que ela ia ter férias 3 vezes no ano. Diga, Leiriane. Ô, Nina, uma observação, né, que eu fiz esses dias com o Moisés. A gente, né, em horário de verão, quando tinha, a gente trabalhava, tipo, adiantava, né? Não, atrasava 1 hora
e a gente ficava até 7 horas, 8 horas da noite trabalhando aqui na sorveteria, né, clarão. Agora que a gente não tem mais horário de verão, o dia continua a escurecendo nessa época do verão, 7h30, 8 horas. Tipo assim, é 7h30, tá começando a escurecer. Aí eu falei assim: "Moisés, antigamente a gente atrasava 1 hora e escurecia nesse horário, agora não tá fazendo sentido". Aí eu comecei a fazer pesquisa, 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 não tem nada relacionado a isso. Eu falei assim: "Gente, eu preciso até falar com a Nina, porque é uma observação, é 1 hora de diferença de pôr do sol, mas que tá fazendo diferença, e ninguém tá prestando atenção nisso". Não. Eu prestei atenção, porque a gente falava: "Nossa, entrou o horário de verão", pra gente que tá no ramo de sorvete é muito cansativo, porque a gente acaba trabalhando muito, a gente acordava na época 3h30 para Uhum. fabricar. E ficar até 7, 8 horas da noite era muito cansativo. Eu tive essa observação. Aí seria por conta, será que dos, polo magnéticos? Sim. É por conta O disso, que que mas acontece? ninguém fala, né, sobre Não, isso. não, ninguém fala. Mas o que que acontece? Vou contar uma historinha rápida para vocês aqui. Quando a Terra foi sequestrada, porque a Terra foi sequestrada, tá? Isso é outra história que a gente é longa. Mas a Terra é um planeta que foi sequestrado depois da Guerra de Órion. Quando a Terra foi sequestrada, ela, se vocês olharem uma imagem do planeta, vocês vão ver que a Terra é um pouquinho inclinada. Já observaram isso? Que ela é um pouquinho inclinada? Sim. Quem ainda não observou, pega uma imagem aí da NASA, de qualquer outro lugar, e observa. Quando a Terra foi sequestrada, ela não era inclinada, ela tinha o seu eixo alinhado. O eixo alinhado da Terra fazia com que a luz do nosso Sol central iluminasse de forma total a Terra. A luz do Sol, a energia, a ressonância Schumann, ela mostra essa energia que adentra o planeta que vem do nosso Sol central. Quanto menos luz, menos nós temos percepções, mais dificuldade nós temos de expansão consciencial. Então, isso foi feito, esse pequeno inclinamento da Terra foi feito propositalmente. Essa lua que nós temos, que a gente fala, é o nosso satélite natural. Não tem nada de natural. Essa lua foi colocada ali. Ele teve, a Terra acho que teve mais uma curvatura agora, não foi? Ano passado? Não, agora o que está acontecendo? Agora ela está voltando para o seu eixo normal. Ah, tá. Então, ela está voltando agora. As calotas polares e tal, ia dar Porque tem essa questão aí também, né? Igual a Leiriane estava falando, né? Da inversão dos polos. Essa inversão dos polos, Leiriane, ela já está acontecendo há muito tempo, tá? Ela não é uma coisa que vai acontecer de forma abrupta. Essa inversão dos polos, ela está justamente associada a esse nivelamento da Terra, tá? Então, se isso acontece de uma forma rápida, acaba a vida na Terra. Simples assim. Então, é um processo. Só que agora esse processo está sendo mais acelerado. Por quê? Porque a transição está aí, né? Então, o eixo da Terra, ele está voltando ao seu eixo normal. E essa questão do tempo, né, parece que está passando mais rápido, isso também não é lenda, isso é verdade. As coisas estão se acelerando. Gente, ó, faz um teste, eu faço isso direto aqui em casa. Eu tenho um relógio analógico aqui na sala, tá? Eu troco a pilha dele, a pilha tá novinha, tá beleza, tá bacana. 15 dias depois, ele tá, o relógio do celular, do computador, da televisão, já tá, tipo assim, 3 minutos a mais. Eu sempre tenho que pegar o relógio analógico, até o relógio analógico, eu tenho que estar ajustando a hora.
Façam esse teste aí e me fala depois. Então, tudo isso... Verdade. É verdade, eu já percebi isso até na empresa. A gente tem 2 relógios de ponto, né? E os 2 são digitais, só que são 2 empresas cadastradas, mas é uma empresa só dividido por conta de imposto mesmo. E sempre o relógio, eles colocam os 2 iguaizinhos, e é a mesma marca, o mesmo modelo, só cada ponto com o nome de uma empresa diferente. E eles sempre não batem mais a hora. Um passa 2 minutos para frente, e o meu relógio também, eu já notei isso. O relógio digital do meu fogão, o relógio digital do meu micro-ondas, você pode ajustar eles tudo certinho. A hora que você vê, cada um está com um horário diferente. Sim. O tempo não está mais correndo como a gente está acostumado. Tá? Não está. É por isso que a gente fala para vocês. Tempo é algo que nós não estamos tendo mais. Se vocês acham que aqui no plano físico está mais acelerado, vocês não têm noção de como está no plano astral. Por que a gente não lembra dos nossos sonhos, gente? Entenda uma coisa. O tempo no plano astral é diferente do tempo aqui no plano físico. 1 hora sonhando, você passou ali, vamos colocar 4 horas, 8 horas, vivenciando alguma coisa no plano astral. Quando você retorna para o seu corpo físico, o seu cérebro está entendendo que você só dormiu 1 hora. Como é que você está trazendo a experiência de 8 horas? O cérebro vai lembrar? Vai conseguir absorver isso? Não vai. É por isso que o nosso cérebro, os nossos sonhos, eles chegam para a gente como símbolos, arquétipos, porque é como o nosso cérebro entende. E é por isso que a grande maioria não se lembra dos sonhos. Entenderam? É isso. Diga, Leriane. Não, eu acho que eu apertei sem querer. Ah, tá. Alguma dúvida ainda ou eu posso fazer um benzimento aqui? Pode fazer o benzimento. Então, vamos lá. Só um minuto, gente. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Então, vamos lá. Quem quiser receber esse benzimento, estaremos enviando aqui. Eu escolhi um benzimento que é um benzimento muito forte, tá? É um benzimento que ele serve para libertação aí de energias negativas, de energias densas, de pragas, de maldições que possam estar presentes aí na nossa vida, tá certo? Então, vamos lá. Podemos começar? Podemos? E peço a presença dos nossos mentores e guardiões. Cada um receba a energia dessas palavras, a intenção dessas palavras. Levantamos nossos escudos da fé contra qualquer palavra, pensamento mal intencionado ou encaminhado até nós. Com a nossa fé inabalável em nosso Mestre Jesus e na nossa Mãe Maria, nós dissolvemos cada praga, cada maldição lançada contra nós, contra o nosso ser. Decretamos aqui e agora que estão sendo transmutadas
cada uma das obras malignas em nossas vidas passadas, em nossa vida presente e em nossas vidas futuras. E na vida de todos os nossos familiares, dos nossos companheiros de equipe, dos servos dos ministérios. Pelo poder da luz da Mãe Maria e pelo poder do Mestre Jesus, rejeitamos e quebramos todas as pragas malignas, maldições, encantamentos, poderes psíquicos, obras de feitiçaria enviadas para nos derrotar, para nos destruir. Resistimos a todos os poderes demoníacos enviados contra nós por quem quer que seja. Ordenamos nesse momento a todos os poderes do mal que voltem imediatamente para o seu lugar de origem e que seja dado a cada um tudo o que for de seu merecimento. Nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoaram. Nós abençoamos aqueles que nos praguejaram. Nós abençoamos aqueles que nos maltrataram. Nós abençoamos aqueles que nos aprisionaram. Abençoamos aqueles que nos feriram. Abençoamos cada palavra maldita, cada pensamento ruim, cada olho gordo, cada limitação. Neste momento, eu clarifico, transmuto e liberto as nossas vidas, os nossos karmas, a nossa jornada. Com a misericórdia do Mestre Jesus e da Mãe Maria. Iluminamos cada passo dado, cada registro akáshico, clarificando karmas e abençoando os nossos passos. E que assim seja. Livre está, livre será, está feito. Muito bem, meus amores. Todos bem? Sim. Obrigada, foi ótimo. A cada um de vocês. Espero que a conversa tenha sido boa. Hoje eu me lembro da conversa. E depois a gente vai ter uma live, tá? Para tirar dúvidas. Na hora que vocês tiverem dúvidas, porque sempre eu pergunto, tem dúvida? Não, ninguém tem. Aí depois a gente vai falar, não, mas eu nem lembrava disso, né, Cláudia? Então, assim... Então, quando vocês tiverem dúvidas, a gente faz uma live só para tirar dúvidas, tá bom? Combinado? Eu vou ver se eu faço a gravação do Diário da Gratidão para vocês. Como eu falei, primeiro eu vou explicar, depois eu vou ensinar como que faz, tá? Porque não é só fazer por fazer, não, senão não dá nada. Não... Aí vocês vão falar, a Nina ensinou um trem que não presta. Então, vamos fazer o negócio direito, tá bom? Então tá, ó. Beijo, meus amores. Beijo, boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Beijo, boa noite, pessoal.